Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos revelação da palavra, que o Espírito de Deus possa falar conosco de uma forma poderosa, viva, transformadora, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. A Bíblia diz então, Abacuque capítulo 1, versículo 11, glória a Deus. Depois passam como vento e prosseguem, homens carregados de culpa, e que têm por seu Deus a sua força própria. E a Bíblia diz, lá em Abacuque capítulo 3, versículo 19, e o Senhor Deus, e agora esse Deus está com a letra maiúscula, está falando do nosso Deus, é a minha força, já não é a força própria minha, é o meu Deus, e Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Há uma diferença aqui nesses dois momentos aqui, quando é dito sobre esse Deus. Esse D minúsculo está falando de um Deus qualquer, está falando de um Deus que nós fazemos da nossa força própria. Hoje eu quero ministrar uma palavra para trazer alívio, descanso, tirar todo o peso de condenação dos seus ombros, todo o jugo pesado. Eu quero ministrar uma palavra para você hoje, para que você saia daqui transformado, renovado, cheio de alegria e de júbilo. Posso ouvir um amém dos irmãos? Mas então, às vezes, nós caminhamos debaixo da nossa força. Nós queremos conquistar na nossa força, nós queremos alcançar na nossa força. Eu quero fazer do meu jeito, eu quero vencer os meus vícios na minha força, eu quero vencer os preconceitos na minha força, eu quero conquistar algo no meu braço forte. Porque talvez foi assim que você cresceu. Não confie em nada, porque se você não fizer do seu jeito, você não vai alcançar nada na sua vida. Eu quero te falar, irmãos, na nossa força, o que vai gerar no final é fadiga, cansaço. O que vai gerar em nós, irmãos, é algo que uma hora vai chegar tão pesado, mas tão pesado, que a gente não consegue mais andar. É tão complicado que eu já não tenho mais fôlego. É tão difícil que eu não tenho mais disposição, porque você está fazendo nessa força do seu braço. Você não está confiando mais em Deus. O Senhor não é o Deus mais todo-poderoso. Em outras palavras, se eu não fizer, como o Senhor vai fazer algo? Quero te falar, irmãos, que o nosso papel hoje é descansar plenamente em Cristo. Não estou falando de passividade de forma nenhuma. Acredito que nós devemos trabalhar, que a gente tem que investir. Mas existe algo que chega um momento que eu descanso. Senhor Deus, eu descanso, Senhor, porque tem coisas que não cabe a mim. Não cabe a você. Existem coisas que eu não consigo na minha habilidade fazer, irmãos. E uma vez que eu entendo isso, irmãos, eu vou ser obrigado agora a ter que descansar. Agora eu entendo plenamente. E é interessante que Deus me leva a circunstâncias onde não tem mais o que eu fazer. Sabe quando esgota tudo? Quando tudo que você tenta é difícil. Estou vendo aqui o Ricardo aqui, me ajudando aqui na tradução. Posso contar, Ricardo? Posso. Cadê os irmãos do jiu-jitsu? Fica perto de mim hoje, irmãos. Me protege, olha o tamanho que está o homem. O Ricardo e a Angélica, cadê a Angélica? Está ali? Está ali, né? Eu vou contar. Irmãos, eles foram os primeiros casais que eu consegui o telefone aqui nos Estados Unidos. Quando eu cheguei. Irmãos, eu tinha feito de tudo. Irmãos, eu já tinha, acho que, pintado de palhaço e ido para a rua. Eu já tinha, sei lá, feito tanta coisa. Eu e minha esposa, a gente já tinha feito um churrasco no... Irmãos, só para você ter noção, tanto que o desespero de ganhar gente. A gente morava num condomínio ali em Coral Springs e a gente resolveu fazer um churrasco. E chamamos o condomínio todo. Essa risadinha foi maldosa. Essa risadinha foi sarcástica. Irmãos, o condomínio deve ter umas 238 mil casas. E eu fui de porta em porta, levando um papelzinho para poder chamar o povo, porque eu queria evangelizar, eu queria pregar, irmãos, eu queria que alguém me ouvisse. Eu queria falar da palavra de Deus, irmãos.
Irmãos, e a gente fez um grande churrasco, 100 pessoas no churrasco, eu contei uma por uma, e o churrasco e tal. Irmão, mas ninguém queria ouvir a palavra, ninguém ficou. Mas no churrasco todo mundo quis. Essas risadas dos irmãos são maldosas, irmãos. E aquela dificuldade, e eu consegui o telefone desse bendito desse homem. E eu ligo para esse homem, e é o seguinte, irmão, você ligar, homem ligando para um homem, irmão, meio um negócio assim. Falei, oi, tudo bem? Ricardo que está falando? Eu falei, sou eu. O tamanho do homem, irmão, depois vocês olham. Falei, Ricardo, meu nome é Márcio, acabei de mudar aqui para a cidade, eu queria fazer um convite para você jantar na minha casa. Imagine, irmão, você não teve nenhum approach, nenhuma, né? Você já chega e convida um cara para jantar na sua casa. Acabei de chegar na cidade, vem jantar na minha casa. Imagina a conversa. Imagina eu ainda na minha timidez tentando desenvolver alguma conversa. Aí ele ficou calado no telefone. Eu acho que ele deve ter pensado, eu não sei, até hoje eu não sei o que ele pensou. Mas ele olhou para mim ali. É o seguinte, desse jeito que ele falou, lendo direitinho dessa frase. É o seguinte, o que você quer de mim? Irmãos, aquela pergunta deu vontade de chorar tão grande, irmãos. Eu vou confessar hoje. Mamãe, me deu um desespero. Minha esposa lembra disso. Mas me diz, eu falei, Deus da glória. E eu falei, não. Eu não quero nada. Eu falei, eu não quero nada. Eu só quero que você venha jantar na minha casa. Uma vontade de chorar. Uma semana depois, e ele foi mesmo, levou a esposa. Depois eu vi esse homem desse tamanho chorando na mesa de casa. E foi maravilhoso, porque é o seguinte, eu sabia, olhando para ele chorando, eu sabia que eu ia enfrentar dificuldades. Mas eu entendi que não era na minha força, eu tinha que depender de Deus. Na hora que ele foi na minha casa, eu entendi, não adianta fazer muita coisa se você não depender do Espírito. E a nossa tendência como seres humanos, o que é a maioria das vezes, irmãos? Fazer na força bruta. Do meu jeito. Eu vou abrir o business agora, porque agora vai dar certo, que eu vou fazer do meu jeito. E você nunca coloca Deus no centro. O Senhor nunca é o alvo das coisas. Fiquei, algumas empresas, a gente conversando esses dias, estava conversando cá, mas queria só mencionar uma. Parece que é o Chick-fil-A que aos domingos, ele não abre, para que as pessoas possam ir para a igreja. O que ele fez? Deus é o primeiro. O Senhor é o único na minha vida. Não há nada mais importante. Mas como que nós vivemos quando nós temos um trabalho no domingo? Senhor, aí a gente joga para Deus. Senhor, Tu sabes a minha necessidade, Deus. O Senhor sabe que eu preciso, Senhor. O Senhor sabe da minha dificuldade. Aí, em outras palavras, é como se eu não deixasse Deus ter nenhum tipo de argumento. Somos nós que devemos falar: Senhor, Tu és o primeiro, e eu descanso à sombra do Onipotente. Mal nenhum chegará à minha casa, Espírito de Deus, praga nenhuma tocará na minha casa. Senhor Deus, pessoas podem ser abaladas, mas eu não serei, porque o Senhor é comigo. O Senhor é rocha que me fortalece. Sabe, irmãos, nós devemos descansar em Deus. Mas aqui está sendo dito aqui em Abacuque, que muitas vezes então nós nos sobrecarregamos, porque é na nossa força que a gente tem trabalhado. Quero desafiar você a partir de hoje, a viver uma vida que você dependa do Espírito. Senhor Deus, eu dependo do Senhor. Se o Senhor não fizer, ó Pai, Deus, em vão eu vou fazer alguma coisa. É o Senhor quem faz. E irmãos, a melhor coisa é você depender de Deus e Deus vir ao teu socorro, irmãos, prover o que você está orando. Irmãos, depender do Espírito, irmãos, é confiar plenamente no Pai, ser direcionado por Deus. Sinto Deus me guiando, percebo Deus me direcionando. O Senhor tem coisas maiores para mim, o Senhor tem me fortalecido. Deus, eu dependo do Senhor, porque irmãos, ouvir os testemunhos é maravilhoso, mas experimentar do testemunho é magnífico. É ou não é, irmãos? Quantos aqui já experimentaram, ouviram a voz de Deus, sentiram falar: Deus está falando comigo? Esses dias aconteceu algo, eu quero testemunhar daqui a alguns dias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estava conversando com a minha irmã tarde da noite, e ela me perguntou algo, e eu falei: Val, hoje eu creio que foi liberado.
Ela mesmo, Márcia? Falei, não sei o que está acontecendo, mas eu sinto no meu espírito que foi liberado. E liberou realmente algo na minha vida. Aí depois eu liguei para ela, falei, Valneide, eu não sei se eu estou tão empolgado pelo que liberou, ou ter ouvido aquela voz suave do Espírito falando comigo, irmãos. Isso é depender de Deus, é ouvir a voz de Deus, perceber o Espírito, é agir confiando em Deus. Amém? Os irmãos estão aqui? Glória a Deus. E aí então, muitas vezes nós queremos fazer na força do nosso braço. Abre lá em 1 Reis, capítulo 4, versículo 31. E eu quero, a partir daqui então, pegar essa referência desse homem sábio. E eu quero então falar de algumas coisas que nós aprendemos com esse homem. E eu fiz questão de anotar na minha Bíblia, riscar aqui algumas coisas. A Bíblia falando sobre Salomão, a Bíblia diz, e era ele ainda mais sábio do que todos os homens. E aí então, eu quero falar um pouco sobre esse homem. E eu quero falar sobre algumas coisas que ele nos ensina. Só para... Não está calor agora não, irmãos? Só eu que estou quente desse tanto. Será que os irmãos podem me ajudar? Sem ser democraticamente, pastor José Roberto. Obrigado. Obrigado. Glória a Deus. Sabe, irmãos, o que nós aprendemos? Abre lá em Eclesiastes, e eu vou falar rapidamente aqui. Você vê alguém que nos ensina, alguém que conquistou tanta coisa, alguém que experimentou de tantas conquistas e realizações, um homem poderoso, um homem rico, mas você vê que tudo que ele fez na força do braço, no final das contas, era correr atrás do vento. Alguém já viu essa expressão, correr atrás do vento? Correr atrás do vento significa o seguinte: você corre, mas você parece que foge entre as suas mãos. Você trabalha, faz tantas coisas, mas parece que aquilo não te realiza completamente. Alguém já conquistou alguma coisa, irmãos, que depois você vê que aquilo não te realiza completamente? Fala, nossa, conquistei, não vou usar tanto. Vou te dar um exemplo. Alguém aqui tem uma esteira? Alguém? Quantos tem uma esteira em casa que virou cabide? Levante a sua mão em nome de Jesus. Você vê. Vou perguntar algumas coisas aqui que são importantes para você e para mim, irmãos. Para você ver, às vezes você quer conquistar coisas que é só uma conquista natural, que ela passa por entre os seus dedos. E quando você conquista, não era isso. Você trabalhou, fez, mas aquilo nunca traz satisfação na sua vida. Aí então, esse homem diz que isso é correr atrás do vento. Sabe, irmãos, a melhor coisa que tem é conquistar aquilo que o Senhor nos traz. Não tem nada com maior satisfação. É conquistar algo que o Senhor nos trouxe. É realizar algo que você vê o propósito de Deus se cumprindo na nossa vida. Sabe, é conquistar algo que você pode falar, o Senhor trouxe para mim. Na nossa força, irmãos, você vai desfrutar um dia, 2 dias, passa. Aquilo você vai ver que então é vaidade. E olha só como é que então esse homem começa a definir na Bíblia. Vou rapidamente, a Bíblia diz lá em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Imagine, irmãos. Você acorda e vai trabalhar e está correndo atrás do vento. A Bíblia diz aqui no versículo 11 do capítulo 2. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Só de você começar a ler Eclesiastes já começa a te dar canseira. Porque está na força. Conquistou com a sabedoria, mas não se sente realizado. Versículo 17. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é verdade, correr atrás do vento. Olha o que diz no versículo 26. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. Capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz: então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. Olha a canseira, irmão, só de ler já dá canseira. É força no braço, é correr, é conquistar coisas naturais, coisas passageiras, coisas que vão se perder em um dia. Mas, irmãos, não tem mais nada mais gostoso do que você conquistar o que o Senhor te trouxe.
Não tem, irmãos. Sabe, irmãos, eu me assim, cada dia mais eu fico mais desapegado a qualquer coisa natural. Isso eu acho bom. Mas olha, irmãos, sabe o que me dá satisfação? É chegar domingo e poder ver vocês. Sabia disso? Fala isso de todo o coração. De poder olhar os irmãos buscando uma palavra de Deus para a sua vida. Não tem nada que me preenche mais, me satisfaz mais, de ver os irmãos clamando a glória de Deus, exaltando a Deus, adorando a Deus. Irmãos, não tem nada que me satisfaz. Hoje eu falo diante do Senhor e o Senhor sabe o meu coração. Não tem nada que me satisfaz mais do que olhar para você e você está aqui procurando algo da parte do Senhor Jesus. Ter carro é bom, irmãos, mas não me complementa mais, não me satisfaz mais. Esses dias, deixa eu dar um testemunho. Esses testemunhos, eles são bons porque isso mostra que realmente o meu coração está em coisas maiores. Esses dias pode não parecer, mas eu completei 30 anos. Tá bom, 40. Completei 40 anos e os pastores queriam me dar um presente caro. 40 anos. E era interessante, porque é o seguinte, a gente tem uma reunião de presbitério toda terça-feira. Aí, um dia terminou a reunião de presbitério, eu estava saindo, aí os irmãos falaram, olha, vamos continuar a nossa reunião aqui. Eu falei, ué, que história é essa? Vamos continuar aqui. E eu que falo. Não é, ué, que história é essa? Vamos continuar a nossa reunião aqui. Aí, eu percebi que eles queriam fazer uma reunião. Mas você não é bobo. Seu aniversário está chegando. Eu acho que a maior surpresa de um pastor é o dia que não tiver surpresa para ele, irmãos. Aí os irmãos, toda reunião, queriam ficar lá conversando. Aí um dia eu liguei para o Paulo, falei, Paulo, é o seguinte, irmão. Já vou te falar logo, para a gente não ter problema. Certamente os irmãos estão levantando uma oferta. Eu não quero que seja feito isso. Eu não quero ganhar, e eu já sabia que era o presente que os irmãos queriam me dar. Eu não tenho o espírito de São Francisco não, viu, irmãos? Quer me abençoar, abençoa. Mas eu sabia que aquilo seria além da realidade de cada um daqueles irmãos. E eu não podia deixar isso. Irmãos, o meu coração não está em coisas. Meu coração está em Cristo. Glória a Deus. Esses dias, só um parênteses, nesse dia eu estava dando aula, e eu estava falando, que o meu coração está em Cristo e tal. Aí a irmã falou assim, pastor, é verdade. Aí eu falei, mesmo? Aí você já enche o coração de alegria, né? Falei, nossa, estou expressando Cristo mesmo. E minha mãe veio no culto, ela percebeu que você só tem um sapato. Eu falei, nossa. Pelas suas pisaduras somos sarados, né? Eu fiquei pensando, falei, nossa Deus, se o meu sapato está representando Cristo, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu estava com... Tá ruim, né, irmãos? Tá difícil, vou morar pelo menos um sapato, pastor, você pode ter mais de um. Mas eu estava contando a história de um sapato que eu tinha no Brasil. E era uma época bem sem dinheiro mesmo no Brasil. Eu tinha me convertido e eu tinha um sapato marrom. Não sei porque que eu gosto de sapato marrom. E o bico dele estava ralado demais. Eu estava no culto, mas pensa quando o negócio estava tenso. Sabe quando fica tão ralado que você vê, o sapato é marrom, mas fica uma lista branca, assim, que vê lá dentro? Quem olha assim para mim, parece que vocês não têm um sapato não, né? Aí, na hora eu fiquei um pouco com vergonha. Eu falei, nossa, eu preciso comprar um sapato. Tá mal, né? Tá mal. Mas na hora, eu fiquei pensando, eu fiquei tentando entender por que o bico... Eu não ando arrastando o sapato. A questão é porque o prédio nosso lá em Goiânia, ele era no cimento. E aí eu fui perceber que ele ralava, porque quando eu ajoelhava, o bico ficava ralando e eu não sabia. Irmão, você pode falar assim, aquela voz suave. Esse sapato é o testemunho que você me glorifica. Irmãos, quem disse? Acho que brincar até hoje eu devo ter sapato lá em Goiânia. Mas aquilo para mim foi um memorial de lembrar
que o meu coração não está em coisas, que o meu coração está em Cristo Jesus. Eu pergunto para você, será que você não está correndo atrás do vento, na sua força natural? Eu quero exaltar o nome do Senhor Jesus e eu quero depender do Espírito para qualquer conquista. E eu posso conquistar muita coisa lá, mas eu quero um dia ainda falar, o que eu tenho foi Cristo que me deu. Eu dependo do Senhor, não é na minha força. Senhor Deus, todos os dias eu acordo, eu dependo do Senhor. Todos os dias eu me levanto, eu dependo do Senhor. Espírito de Deus, não tira isso do meu coração. Senhor Deus, eu não quero passar uma vida correndo atrás do vento, aonde eu não conquisto. Ou às vezes eu posso ter a aparência que alcancei alguma coisa, mas aquilo não traz uma realização. Realização é aquilo que o Senhor mesmo cumpriu um grande propósito na minha vida. Essa é a maior realização. Glória a Deus. Sabe, irmãos, às vezes a gente quer deixar tantas coisas, a gente quer deixar patrimônio, quer conquistar tanta coisa, mas aquilo que eu falei aqui para os pais, o que vai permanecer diante dos nossos filhos é aquilo que nós colocamos no coração deles. São as nossas atitudes. Irmãos, então eu quero te falar, não corra atrás do vento, porque às vezes você está cansado demais. Você está fazendo na força demais. Dependa do Espírito Santo de Deus. Dependa do Pai. O Senhor é a tua provisão. Cadê a Ju? A Ju Joias está aqui? Está na sala. Engraçado, fala só Ju, hoje o povo não conhece, né? Tem que falar que é Joias também, né? Ela, no sábado, na sexta-feira, né? A gente estava fazendo a conferência de mulheres e as irmãs sempre colocam algumas coisas para vender ali. Ela tem a mesa que ela monta com as joias dela. E aí eu cheguei nela, falei, irmã, eu não vi você montando. Aliás, eu falei com a minha esposa. Falei, amor, ela não montou. Aí a Gisele falou, não, amor, ela falou para mim que ela não queria montar, porque ela veio aqui para receber uma palavra de Deus. E ela sabia que se ela montasse alguma coisa, ela ia ficar tendo que dar atenção para as pessoas. E ela priorizou Deus. E aí, irmãos, ela contando para mim que o que ela não fez em 3 semanas, em um dia só, ela vendeu. Irmãos, você pode falar que testemunho. Irmãos, cada um tem o seu testemunho. Mas ela decidiu não correr atrás do vento. Ela decidiu experimentar e priorizar a Deus. Nós estamos priorizando a Deus. Sabe, irmãos, eu estou aqui para te falar que se você não priorizar a Deus, tudo que você faz é cansaço. É correr atrás do vento. Não, e tem mais versículo ainda aqui para correr atrás do vento. Capítulo 6, versículo 9. Também isso é vaidade, correr atrás do vento. Você vê, irmãos, o tempo inteiro Eclesiastes falando então que essas conquistas são passageiras e é correr atrás do vento. Pergunta para o seu vizinho, você está correndo atrás do vento? Pergunta para ele. Você está correndo atrás do vento? Você está correndo atrás do vento? Glória a Deus. Então abra agora lá em Mateus capítulo 11, dos versículos 28 ao 30. Eu quero ler essa passagem com você. A Bíblia diz, Mateus 11, dos versículos 28 ao 30, a Bíblia diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, eu vou perguntar, eu queria que você interagisse comigo. Você já passou situação na sua vida que tudo é pesado? Está pesado, está difícil, quero desistir. Já aconteceu com você? Não consigo mais. Não vou perguntar aqui ainda quem pensou em suicídio, mas eu vou perguntar quantas vezes nós não entramos por aquele caminho de trevas, de depressão, de angústia. É porque você está fazendo a força do seu braço. E eu quero te falar uma coisa: o Senhor sempre começa algo na nossa vida com um convite, e quando Ele faz um convite, tem sempre uma consequência, sempre assim. Deus vai abrir uma oportunidade, se você entra por aquilo que o Senhor tem, eu te declaro, vai ter uma realização. E a Bíblia diz então, vinde a mim, é um convite. Convite é interessante, você pode aceitar ou não pode. Você pode receber o convite ou não pode. Eu posso te chamar para um café da manhã na minha casa, você só vai se alimentar desse café da manhã se você aceitar. O Senhor então fez um convite, vinde a mim. E a Bíblia diz, qual que é a consequência daqueles que vão diante do Senhor? A Bíblia diz:
todos os que estão cansados e sobrecarregados. E a Bíblia fala que você vai encontrar alívio. Primeiro é um convite, depois a consequência disso. Primeiro é uma chamada, depois uma realização. Primeiro é um evento, depois começa um processo na sua vida. Vinde a mim. Sabe o que vai acontecer? Eu vou aliviar você que está cansado. Eu gostaria de perguntar, quantos querem hoje ir diante do Pai e falar: Senhor, eu vou diante do Senhor porque eu estou cansado, eu estou sobrecarregado. Esse país, eu estou me sentindo sobrecarregado nesses dias. Eu estou me sentindo aflito. Eu estou me sentindo amargurado, depressivo. O Senhor está fazendo um convite. Vem. E a consequência de vir, o resultado é: e eu vos aliviarei. Uma época esse versículo, ele vinha de forma repetitiva no meu coração. Porque foi uma época que eu mais me cansei. Mais pesado, mais difícil. Crise financeira, saúde dos meus filhos, preocupação com a vida da igreja. E eu entendi que se eu não fosse diante de Deus, irmãos, eu nunca ia sentir aquele alívio. Sabe o que falta para a gente experimentar de Deus? É nós nos achegarmos diante dele. Sabe os milagres que a gente vê em vários lugares? Nosso Deus continua o mesmo. A questão é que nós é que não vamos diante dele. Sabe como que nós queremos fazer? Eu olho Deus e eu falo: faz primeiro, que aí eu vou. Não, irmãos, eu me achego primeiro. E porque eu me achego primeiro, irmãos, o sobrenatural acontece. Deixa eu te falar, Moisés não ficou esperando o mar se abrir primeiro não, porque ele sabia o caminho que ele ia passar. Ele não falou assim: então vamos fazer o seguinte, Senhor, se é da tua vontade, abre o mar. Ele chegou diante do mar, aí agora ele vai se abrir. Você quer experimentar de Deus de uma forma como nunca antes? Aproxima dele hoje. Hoje é dia de você se aproximar diante do Senhor e falar: Deus, eu me aproximo diante do Senhor. Ah, irmãos, será que os nossos sapatos, os bicos, não precisam ser mais ralados, não? De dobrar e falar: Pai, oh meu Deus, eu me achego diante do Senhor. O Senhor sabe a necessidade que eu tenho. O Senhor sabe o vício que eu tenho. O Senhor sabe a luta que eu tenho, Pai. O Senhor sabe a necessidade na minha casa, Espírito. O Senhor sabe a necessidade que eu tenho de uma legalização nesse país, Pai. O Senhor sabe a necessidade que eu clamo ao Senhor. Eu perdi o foco na minha vida, Espírito Santo de Deus. Senhor Deus, eu preciso tanto do Senhor, oh Pai. Eu preciso do Senhor no meu casamento, Jesus. Eu preciso do Senhor na vida dos meus filhos, oh Pai. Espírito Santo de Deus, eu me aproximo do Senhor, Deus, porque está pesado. Senhor Deus, está angustiante. Está me causando depressão, Espírito Santo de Deus. Eu me achego diante do Senhor, porque a tua palavra diz: se eu me achegar, Senhor Deus, eu estou sobrecarregado, eu estou cansado. O Senhor diz, oh Pai, que o Senhor me aliviaria, Pai. Eu preciso, Senhor Deus, do teu alívio essa manhã, Deus. Eu preciso do Senhor, oh Pai, porque eu estou na minha força. Senhor Deus, isso gera cansaço em mim, Senhor Deus. O Senhor sabe das minhas lutas diárias com os meus filhos, oh Pai. O Senhor sabe das pelejas que eu tenho, Senhor Deus, no relacionamento. O Senhor sabe da minha crise financeira, Pai. O Senhor sabe de cada dificuldade, Pai. Deus, mas eu quero uma fé mais simples, Pai, diante do Senhor, oh Deus. Oh Espírito de Deus, Pai, diante do Senhor, me alivia, Pai, porque está pesado demais. Oh Deus, Pai, tira todo o peso sobre os meus irmãos, oh Pai, essa manhã. Em o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz então, novamente um convite, e uma consequência do convite. Olha, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. Convite, resultado do convite: e achareis descanso para a vossa alma. Um convite de Deus,
uma consequência. O Senhor falando com você, estabelecendo um evento, resultando num processo. Um chamado diante de Deus, continuidade com o Pai. É assim que Deus age na nossa vida, irmãos. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, entrarei. Cearei com você, você comigo. O Senhor está falando para nós, irmãos, que há um convite. E esse convite tem uma consequência, tem um resultado. Eu quero experimentar na minha vida todos os dias. Irmãos, eu confesso para vocês, eu sou tentado todo dia a fazer do meu jeito. Eu sou tentado todos os dias a fazer na minha força, do meu jeitinho, na minha habilidade, na minha eloquência, na minha agressividade, na minha força. Mas, irmãos, Deus sempre me leva a um lugar que fala assim para mim: meu filho, você já tentou de tudo, você não entendeu. É comigo. É comigo. Sou eu quem abro o mar. Sou eu que libero no seu coração a ousadia para você conquistar coisas maiores. Mas é comigo. Eu posso todas as coisas naquele que me... Então é comigo, não é na sua força. Sua força só está desgastando você. Quantas vezes você tentou no seu casamento na sua força? Não levante a mão. Quantas vezes você tentou servir a Deus na sua força? Não, porque agora é diferente, porque agora vai ser, porque agora eu vou, porque agora vai. E aí não vai nunca, porque está pesado. Ah, vou sair dessa igreja. É pesado demais. É pesado porque está na força. Você não depende de Deus, depende de Deus. Pastor, eu vou desistir desse casamento porque está pesado demais. Está pesado porque está na força, depende de Deus. Estou decepcionado com as pessoas, eu tento, mas não consigo. É porque isso mesmo, não tenta não, deixa Deus fazer na sua vida. Não consigo me libertar desse vício, não consigo me libertar dessas coisas. Confia em Deus, fala: Deus, eu descanso no Senhor. Pai, eu confio no Senhor, eu me achego no Senhor. Deus me alivia, Espírito Santo. Um convite e há uma consequência. E aí no versículo 30, para terminar essa mensagem, a Bíblia diz então: porque o meu jugo é suave, e o meu fardo, irmãos, o meu fardo é? Então quer dizer que o peso, muitas vezes é porque nós estamos correndo atrás do vento, mas o que é de Deus é leve. Tem dificuldades? Claro que tem. Tem crises? Claro que tem. Tem situações difíceis? Obviamente. Mas o Senhor diz que o meu fardo é leve. Senhor Deus, eu quero confiar então no Senhor. Eu quero o que o Senhor tem para a minha vida. Porque o que o Senhor tem é melhor. O que o Senhor tem é melhor. E eu confio plenamente no Senhor. Eu quero o que o Senhor tem. Eu quero o que o Senhor tem. Deus, eu quero confiar no Senhor. Deus, eu não quero ter medo nenhum. Eu quero confiar plenamente no Senhor. Eu quero depender nessa obra do Senhor. Eu quero que você saia daqui hoje, irmãos. Sabe de que forma? Leve. Eu estou aqui para falar que Satanás está colocando peso demais nos seus ombros. Sabe do tipo? Você não pode nada. Está vendo? Você não conquista nada na sua vida porque está fazendo aí. Olha aí, acusação, acusação. Hoje eu quero que você saia daqui dessa reunião e fale: eu fui liberto pela cruz do Calvário. O Senhor trouxe alívio no meu coração abatido, a minha alma cansada. Eu quero descansar no Senhor. Irmãos, eu vou te falar algo. O que você está tentando há 10 anos, na sua força, o Senhor vai remir o seu tempo em 1 ano, em nome do Senhor Jesus Cristo. O que você está orando há anos para acontecer na sua vida, e você está na sua habilidade, e você faz do seu jeitinho, das suas conexões, da sua maneira. Hoje você vai orar e vai falar: Pai, não mais, mas no Senhor eu posso todas as coisas. Não mais em mim, mas no Senhor Jesus. Hoje eu quero que você saia daqui suave. Esses dias um pastor, um dos pastores que caminha conosco, ele falou uma coisa que eu fiquei assim, ele falou: pastor, você é suave.
Eu fiquei tentando, falei, o que ele está querendo dizer, hein? Que eu sou manso, eu acho que eu engano às vezes com a minha voz, né? Aquela voz suave, tranquila, né? Irmãos, eu quero que você saia daqui hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou orar aqui hoje eu quero fazer uma oração com você. Sabe o que eu percebo no meu espírito? Que você está querendo tomar decisões na sua força. Que você está vivendo uma vida cansada porque você está fazendo na sua força. Você não depende mais de Deus. Aonde que Deus está nas suas escolhas? Pai, me mostra a direção. A minha força me mostra isso. Na minha força eu faço coisas demais, mas eu não dependo do Espírito. Está aqui o Ricardo, isso é prova maior. Andou meio derradeiro aí, mas voltou. E irmão, vai ficar gravado, hein, irmão? Acabou. Tem jeito, irmão. Irmãos, fiz esse evento para 100 pessoas, não ficou ninguém. Aquela ligação que deu vontade de chorar, eu dependi tanto de Deus. Falei, não, sabe quando você desliga o telefone, você fala, Deus, não, pai, não tem mais nada para fazer não, depende do Senhor. Depende de Deus, irmãos. Você que está aqui visitando, não sei o que Deus te trouxe aqui, mas eu quero te falar, dependa de Deus. Deus está falando, você está fazendo a sua força há tempo demais. Você está servindo a Deus na sua força. Depende de Deus. Depende de Deus. Depende do Espírito. Os conflitos que você tem passado na sua casa, depende de Deus. Depende de Deus. Esse é o princípio no seu coração. Depende de Deus. Sabe os sapatos com bico ralado? Põe ele no chão de novo. Irmãos, põe ele no chão de novo. Deixa ralar. Fala, Deus, eu dependo do Senhor, meu Pai. Deus, eu dependo. Está ajoelhado por quê? Estou dependendo do meu Pai. Sabe aquelas orações que às vezes você não tem mais nada para falar, você só vai falar, Deus, eu dependo do Senhor. Sabe causas na justiça que você está demorando há tanto tempo, depende de Deus. Demandas, coisas, depende de Deus. Depende de Deus. Pastor, eu não consigo trabalho. Peço para tanta gente, mas não consigo. Você já pensou em pedir para Deus? Deus, eu dependo do Senhor, o Senhor sabe da minha necessidade, Pai. Eu dependo do Senhor, Espírito de Deus. Pai, eu não dependo de homens, eu dependo de Deus, eu confio em Deus, Pai. Cuidado, irmãos, porque você está correndo atrás do vento, você não está conquistando nada. Você não está conquistando nada. Depende de Deus, Pai, eu dependo do Senhor, ó meu Pai. Se o Senhor não fizer, ó Pai, em vão, Senhor Deus, é aqueles que trabalham, Pai. Se o Senhor não vai à frente de mim, meu Deus, Pai. Interessante que Moisés diz, Senhor Deus, eu não vou se o Senhor não for à frente de mim. Davi, quando vai enfrentar o gigante, ele diz, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Os homens de Deus dependiam 100% de Deus. E é interessante, toda vez que você quer fazer alguma coisa nas suas forças, irmãos, é impressionante, vai lascar o negócio. Toda vez que eu tentei multiplicar dinheiro na minha força, na minha habilidade, o negócio travava. Mas toda vez que eu dependo de Deus, o negócio multiplica. Sabe quando você... Não, eu vou fazer porque esse business é desse jeito e o negócio dá tudo errado. Já aconteceu isso com você? Tentar alguma coisa, o negócio dá tudo errado que você pensou, levanta a mão. Depende de Deus. Depende, eu vou depender. Você sabe que o ministério, servir a Deus, é uma completa dependência de Deus. Completa dependência de Deus.
Irmãos, sabe quanto que custa esse prédio aqui, o aluguel dele? Com insurance, com mais energia, com mais água, não sei o que, mais não sei o que. Cerca de $18.000 por mês. Irmãos, se eu não depender do Espírito de Deus, quem me garante que domingo os irmãos estão aqui dando glória a Deus e amém comigo? E aí eu vou te contar, sabe para quem que vai a conta de $18.000 do prédio? Para a vossa senhoria que vos fala. Eu tenho que depender do Espírito. Eu não dependo do dinheiro dos irmãos, eu dependo de Deus. Porque mesmo que se domingo que vem não vier ninguém aqui para dar um amém, vocês decidiram ir lá para outro prédio de Boca Raton, eu sei que todas as contas serão pagas, porque eu dependo do meu Deus. O meu Deus. Irmãos, glória a Deus pelos aplausos, mas eu vivo todos os dias, eu acordo e eu durmo dependendo do meu Deus. Eu olho para a vida dos meus filhos e falo: Senhor Deus, se o Senhor não guardar, eu não sou capaz. Olhar para minha esposa e falar: você é a mulher de Deus, se o Senhor não guardar, não adianta. Eu quero depender do Espírito, irmãos. Irmãos, isso é um exercício de fé diário. Diário. Você está pesado. Hoje é dia de sentir um alívio do Espírito. Eu gostaria de ministrar hoje, então, um alívio da parte do Senhor Jesus. Eu gostaria que você, aonde você estivesse, pudesse apagar as luzes para mim. Eu sei que às vezes você está com seu cônjuge aqui. Eu não vou fazer nenhum apelo aqui na frente. Ou eu vou, sei lá o que o Espírito vai fazer. Mas eu gostaria que você orasse onde você está. Você sabe o peso. Às vezes nós queremos compartilhar com a nossa esposa, ou às vezes com o marido, o peso, mas você não consegue mostrar realmente o que está no seu coração. Às vezes para o outro é pouca coisa. Isso é pouca coisa. Mas só Deus sabe o peso que é dentro do seu coração. As lutas que você tem, as tentações que você tem, não julgue as tentações dos outros. Ore diante do Espírito. Fala: Pai, eu quero depender do Senhor. Deus, Pai, eu não quero depender porque eu sou bom. Eu não quero depender porque eu tenho talento. Senhor Deus, eu quero depender do Senhor. Do Senhor. Eu quero orar, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo jugo maligno nas suas costas, nos teus ombros, será quebrado essa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A sensação de correr atrás do vento e nunca se sentir realizado é quebrado agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Com seus olhos fechados, aonde você está. Olha, irmãos, tem jeito, o Espírito está me incomodando, eu tenho que fazer esse apelo. Eu tenho que fazer um apelo aqui para que, será que entre nós há pessoas que querem aceitar Jesus essa manhã e falar: Jesus, eu quero aceitar esse Jesus que levou sobre si toda enfermidade, toda condenação, todo o peso que havia sobre mim. Eu te recebo como Senhor e Salvador. Essa é a primeiro convite que eu faço. E lembre-se que o convite desencadeia outras coisas. Vinde a mim, os que estão pesados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Um convite, uma consequência. Eu quero perguntar aqui se há entre nós pessoas que querem renovar sua aliança com Deus e falar: Deus, eu quero renovar uma aliança com o Senhor. Eu quero perguntar aqui também, se você está aí angustiado e que você quer agora receber um alívio da parte de Deus. Lembre-se que sair do seu lugar é uma atitude, representa como se você: Pai, eu vou diante do Senhor, eu saio da onde eu estou, Deus, e eu quero experimentar do Senhor. Sempre haverá uma direção e um resultado, um evento e um processo, um encontro e uma experiência, um convite e uma consequência. Eu gostaria de perguntar àqueles que estão cansados demais
E não é se você conhece a Deus há pouco tempo ou há muito tempo. Eu gostaria que todos que estão pesados, cansados e sobrecarregados, eu gostaria que você saísse do seu lugar. Vem aqui à frente em nome do Senhor Jesus Cristo. Só os que estão cansados, saia do seu lugar. Vem aqui agora em nome de Jesus. Vinde a mim, o Senhor diz. Vinde a mim. Vinde a mim. O Senhor está te incomodando. Eu sei que você está aí. O Espírito de Deus está falando com você. Esse cansaço, essa angústia, essa aflição de correr e não alcançar nada. Sai do seu lugar, pode vir, irmãos. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. O Espírito de Deus está te falando, você está cansado, você está cansado. Você está no meio de tantas dúvidas, você está com medo. Você está fazendo a sua força, você está fazendo a sua habilidade. Às vezes é com seus filhos, às vezes é do seu casamento, às vezes é com a sua vida financeira, sua vida natural. Às vezes você está vivendo um dia após o outro e nada tem alegria, e nada manifesta, e nada alcança. Vem aqui, sai do seu lugar em nome do Senhor Jesus. Eu não vou orar enquanto você não vier. O Espírito de Deus quer te trazer aqui. Vinde a mim, vinde a mim. O Senhor está atraindo você a Ele. Hoje é dia. Eu creio e eu profetizo que é dia de alívio sobre você. Sabe, é dia que essa angústia vai sair de você. É o dia que essa angústia vai sair e vai ser lançada fora da sua vida. Esse medo, essas dúvidas. Nós vamos ministrar uma canção, mas o Espírito ainda coloca que há pessoas que estão cansadas nos seus lugares. O Senhor está dizendo, vem, vem, vem. Pastor, mas eu já fui tantas vezes na frente. Vem mais uma, mais 1000. Mas vem até que você encontre esse lugar no Senhor. Esse lugar de descanso, esse lugar de renovo em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.